Eu queria agradecer a presença de vocês. A gente tem feito um ciclo de entrevistas, a Regional São Paulo, para conectar as pessoas e para entender como cada um está enfrentando a pandemia do Covid-19, essa situação única, trágica que todos estamos atravessando. Nós temos aqui o nosso convidado de honra, o professor Rolf Gemperle, o meu secretário, o Zé Otávio, e a gente esperou um tempo para entrevistar o professor e o nosso presidente da Nacional, Denis Calazans, porque a gente estava amadurecendo a forma das entrevistas. E agora que a gente já tem uma boa prática, temos uma visualização muito boa, chegou a hora de entrevistar o professor, que é o que já fizemos, e agora a gente quer conhecer um pouco do que o nosso presidente da Nacional está atravessando nessa pandemia. Um pouco eu acompanho pelo grupo dos presidentes, vejo a enorme pressão que ele está sofrendo, dada ao nosso país ter uma distribuição tão heterogênea da epidemia, então tem lugares sem praticamente nenhum caso, outros cheios de casos. Então eu queria que o Denis nos contasse um pouco da sua situação como presidente da Nacional no momento atual do enfrentamento, e depois, como a gente quer que isso seja um registro histórico, a gente quer ouvir um pouco do Denis ser humano, do nosso amigo Denis, aquele que a gente abraça nos eventos, que a gente tem sentido falta de estar perto. Então, Denis, você está com a palavra. Bom, Felipe, eu tenho que te agradecer, você representando a Regional São Paulo, agradecer o Zé Otávio também. E que honra dividir um espaço como esse com o professor Rolf, que além de um amigo excepcional, tem sido um grande conselheiro nessa dificuldade que eu tenho atravessado durante a pandemia. E eu lhes digo com muita... Felipe, é uma coisa muito curiosa. Eu vou lhe dizer, e para quem está me ouvindo, que é a primeira vez nesses quase 60 dias em que a gente está atravessando esse tumulto, esse verdadeiro tempestade, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar com o presidente da sociedade de uma maneira informal, o que eu estou passando, o que eu estou vivendo à frente da sociedade. Liderar uma entidade como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não é uma tarefa muito fácil. A sociedade hoje é uma grande empresa e, como tal, ela tem aí múltiplas faces, e essas múltiplas facetas fizeram com que eu, sendo o presidente mais jovem da sociedade, nesses 72 anos, vivesse uma situação sem precedentes nesses 72 anos de entidade. Portanto, eu não tive ninguém em quem eu pudesse me espelhar para enfrentar tamanha dificuldade. Eu tive, sim, pessoas que estiveram do meu lado durante esse período todo, estão do meu lado durante esse período todo, são verdadeiros conselheiros, e aqui eu faço menção ao professor Rolf, tem sido um grande amigo e muito parceiro. Eu digo abertamente, sem querer granjear compaixão pessoal para mim, mas eu digo muito abertamente que os meus dias têm sido extremamente longos, as noites curtas e mal dormidas. Foi uma angústia sem tamanho gerir a sociedade nessa dificuldade toda. Saber administrar os funcionários, saber administrar as 19 regionais que nós temos e continuar mantendo a bola alta da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e ofertar um produto que é o produto ciência aos nossos sócios. Nós tivemos essa cautela, tivemos que tomar algumas medidas emergenciais dentro da sociedade para poder fazer com que as coisas continuassem fluindo. A suspensão dos eventos impactaram fortemente nas finanças da sociedade, e nós estamos administrando isso com uma cautela e com um cuidado muito grande, um senso de responsabilidade maior ainda. Semana passada eu tive que recorrer ao Conselho Fiscal, justamente para que eles pudessem me aconselhar em algumas diretrizes que nós tivemos que tomar emergencialmente. Isso, infelizmente, culminou na demissão de funcionários, equacionamos outras situações tantas como férias coletivas e múltiplas situações que acho que é pouco interessante, mas
para o sócio da sociedade, é importante que ele tenha a visão do que está acontecendo atrás da cortina. Eu sei que nesse momento estão todos aí bastante aflitos, mas a sociedade em momento algum saiu de perto dos seus sócios. Eu trago aqui em primeira mão uma novidade. Além de tudo que nós já fizemos com a educação à distância, com a realização das jornadas, isso foi um trabalho muito forte, tanto do PED quanto do Departamento de Evento Científico, a quem eu agradeço publicamente aqui. E os meus 2 fiéis escudeiros, né? Leandro, secretário-geral, e o Tunico, o doutor Antônio Carlos, o tesoureiro-geral, tem sido um maestro na condução dessa situação dramática que nós estamos vivendo. Mas, enfim, o objetivo agora é que a gente consiga chegar em novembro livre desse bicho endemoniado e invisível que apareceu aí no mundo e que a gente consiga realizar o nosso Congresso Brasileiro de maneira como se fosse para celebrar a vida. Eu acho que essa é a vontade de todos nesse momento. Eu sei que as vontades passam de múltiplas formas. A vontade de muitos cirurgiões que estão em determinados locais que a pandemia não chegou de maneira tão violenta e que o permite exercer ali a sua atividade profissional. A vontade de que todos nós estejamos livres dessa pandemia num curto espaço de tempo e de maneira segura. A vontade de retomar os nossos pacientes, o cuidado com os nossos pacientes. E, como você bem disse, né, Felipe, poder abraçar cada um de vocês, poder chegar próximo dos membros da sociedade. Eu tenho certeza que nós estamos forçosamente inaugurando uma nova era na sociedade. Eu digo aqui que essa presidência foi muito aguardada por mim. Foram 16 anos de sociedade, me dedicando à sociedade até que eu pudesse chegar a esse momento. E não foi uma aventura, e nem tampouco eu articulei ou arquitetei chegar nesse ponto. As coisas foram acontecendo que a gente pode até conversar a respeito disso. Mas essa presidência me causou aí uma grande surpresa. E, para bem ou para mal, eu tenho certeza que eu vou entregar em 31 de dezembro de 2021 ao futuro presidente eleito da sociedade uma entidade com entregue a uma nova era de humanização, uma nova era de responsabilidade profissional, uma nova era de ganho tecnológico e científico, e os esforços eu não meço, e não lamento de estar vivendo isso, não. Acho que isso está sendo um acréscimo muito grande para mim como pessoa e como profissional. Uma das bandeiras da minha gestão, desde o início, antes dessa pandemia surgir, eu finquei o pé numa situação chamada humanização da medicina. Mas eu acho que a humanização está se alargando agora para a humanidade toda. Eu tenho uma esperança, eu acredito muito, eu sou um otimista assim, incorrigível. E eu tenho esperança de que a gente vai conseguir ressurgir muitos médicos com aquele perfil do médico antigo, aquele que o paciente valoriza a proximidade. Vai cair por terra, já está ficando demodê. Se vocês observarem as nossas mídias sociais, que até antes da pandemia era um festival de gente pregando tudo, dando aula de prótese de mama, falando que ele é isso, falando que ele é aquilo. Cadê esse pessoal? Murchou, desapareceu. E o que está surgindo agora é um novo médico, é um médico que é próximo, um médico que tem esse valor humano, é um médico que tem a coragem de se expor aqui como nós estamos fazendo aqui, se eviscerando, mostrando de fato quem nós somos, e os cargos que nós estamos ocupando não nos faz melhor do que ninguém. Isso é transitório, eu tenho absoluta convicção de que ano e meio eu volto a ser o Denis e a sociedade segue, e tudo segue na vida. E assim tem que ser. Eu queria passar a palavra para o meu secretário, Zé Otávio, para ele fazer as colocações, e assim que o professor Rolf voltar, a gente passa a palavra para ele. Tá bom, obrigado, Felipe. O Denis, vamos esquecer o Denis, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Hoje, relaxa. Eu acho que você tem que me dar... O que eu quero de informação é o seguinte. Você está presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Mas o que você está fazendo de diferente na tua vida pessoal para aliviar um pouco? Eu te acompanho muito nas redes sociais
Eu vejo que você gosta de andar de bicicleta, que você bebe vinho. O que você está fazendo de diferente? Você está... o que você está buscando? Onde você está buscando a sanidade? A sanidade eu passei... Eu vou falar abertamente para vocês. Teve 3 momentos durante essa pandemia que eu voei baixo, sabe? Acho que muitos aqui que estão nos ouvindo, e eu não tenho constrangimento nenhum de dizer isso. Voei muito baixo. A angústia foi muito grande. Eu já choro fácil, não precisa muito, eu já choro super fácil. Sou capaz de chorar no filme do Tom e Jerry. Mas a labilidade de humor que isso nos implantou, essa reclusão dentro de casa, a primeira semana foi assim, meio que começo de férias. Comecei a tomar meus vinhos, fui abrindo, aí eu cheguei uma hora que eu comecei a olhar bem para a adega, eu falei assim, não, quer saber de uma coisa, eu vou começar a tomar meus melhores vinhos. E assim foi. A hora que eu comecei a perceber que a calça começou a apertar, que eu já tinha saído da rotina totalmente, eu falei, está na hora de começar a mudar essa coisa aqui, que eu não vou terminar não muito bem. E aí não podia sair, não podia ir para a rua. Eu odeio academia. E que dirá fazer academia com um tablet na minha frente. E eu não ia dar certo isso de forma alguma. Eu fui me podando, me enfiei dentro do trabalho, porque a sociedade me consumiu muito. Teve dias que eu entrava no escritório às 6 horas da manhã e eu abria a porta do escritório para sair dentro de casa 7, 8, 10 horas da noite. De muito trabalho para fazer o ensino à distância funcionar na sociedade. E aí chegou uma hora que eu comecei a realmente me angustiar demais. Começou a chegar algumas notícias de gente que já tinha contraído o Covid, gente próxima, gente que contou uma história trágica. E aí eu decidi que eu não queria mais ver televisão e nem ver o volume de informações que a gente estava recebendo. Né? Porque eu vou tomar uma liberdade de me estender um pouquinho mais. Eu estava lendo num desses livros que eu li um livro sobre a Segunda Grande Guerra Mundial, e o que nós estamos vivendo aqui no Brasil é algo muito semelhante, aliás, muito pior do que foi no final da Segunda Guerra, logo da segunda metade da Segunda Guerra. Pelo seguinte, na Segunda Guerra, os conflitos bélicos eles aconteciam na Ásia e aconteciam na Europa. No Brasil, nós não tínhamos isso, apesar de estar vivendo um certo temor das pessoas serem convocadas, dos homens serem convocados. Nós não tínhamos reclusão social, nós não tínhamos desabastecimento, nós não tínhamos temor e nós não tínhamos o volume eles não tinham o volume de informação que nós estamos tendo hoje. Se nós não éramos bombardeados por bombas, nós somos diariamente bombardeados por informações que nos consomem energia, que nos tiram energia profundamente. E isso começou a me fazer muito mal. Até um momento que eu não aguentei, eu rompi a barreira da disciplina e eu falei, eu preciso sair para a rua. Eu peguei minha bicicleta, que é um dos meus maiores prazeres, e fui pedalar por trilhas. Quem mora na roça, eu moro em Presidente Prudente, você conhece, Zé Otávio, então as coisas ficam mais fáceis. Eu moro numa região de Presidente Prudente que é bem próximo da zona rural já. E eu peguei a bicicleta e fui andar de trilha pelas estradas de terra, onde eu estava isolado completamente, com máscara, com todos os cuidados, e voltava para casa. Teve dias que eu pedalei aí 40, 50 quilômetros, mas eu voltava para casa renovado. E é o que eu estou fazendo até hoje. Estou doido para chegar em casa, pegar a bicicleta e de novo sair por aí. Eu queria pedir para o professor Rolf fazer uma colocação também. Bem, boa tarde, Denis. Eu posso falar com bastante tranquilidade. Você esperou 15 anos e eu achei que você, depois de 15 anos, fosse desfrutar, entre aspas, ou através da tua experiência de 15 anos, fosse desfrutar ou pudesse exercer todo o teu conhecimento da sociedade durante esse período de 2 anos, quando então você foi pego de surpresa, quando você falou assim, bom, agora é minha vez de exercer essa presidência e durante 2 anos eu vou expor ou fazer acontecer na sociedade tudo aquilo que eu planejei durante 15 anos. E eu hoje posso falar tranquilamente, eu acho ótimo que você está aí, porque você consegue, depois de toda a tua experiência e tua sabedoria, conduzir
no momento de dificuldade. Eu acho que talvez poucas pessoas conseguiriam fazer nessa atual pandemia, nessa atual situação de saúde e econômica, achar um ponto de equilíbrio, como você está conduzindo. Eu posso falar isso tranquilamente, não é de maneira nenhuma favorecer ou elogiar de uma forma indevida. Você é um sujeito que, felizmente, alguém colocou aí nesta posição, né? Veio dos céus essa posição, e você está conseguindo conduzir isso com toda a pressão, porque eu sei a pressão, porque a gente conversa bastante, pressão de tudo que é lado, como se fosse você o responsável em resolver o problema econômico, financeiro, social de membros da sua sociedade, da nossa sociedade, né? Então, você está conduzindo isso de uma forma muito interessante. Agora, tem que ter uma válvula de escape. Nós estamos até conversando sobre hobbies. Você andar de bicicleta é bom. Vai andando nas estradas de terra aí da tua região, respira fundo, distrai um pouquinho, olhando plantação de cana, que deve ter muito por aí, ou um pasto com gado. Isso faz bem para a mente. Faz bem para a mente. Agora, saiba que todos nós, inclusive o Felipe, presidente da Regional São Paulo, que agrega 2.000, quer dizer, 1/3 de todos os cirurgiões plásticos do país estão no estado de São Paulo, e ele conduz isso de uma maneira maravilhosa, com o Zé Otávio, com o Flávio Mendes, enfim, é um grupo forte, maravilhoso. Eu acho que você está indo no caminho certo, enfim. Eu não quero entrar em problemas, vamos dizer, pontuais dentro da sociedade. Eu fico muito feliz, viu, Denis? Eu gostei também, eu sei que você pilota avião. Me explica um pouquinho como é que foi essa paixão por pilotar, não sei se helicóptero, avião, enfim, é um dos seus hobbies. Conta um pouquinho para a gente. Bom, quando eu estava com 17 anos, eu fui fazer faculdade. E aí eu tinha as minhas paixões, né? A aviação sempre foi paixão, mas eu tinha um certo receio, porque, primeiro, era uma pessoa super simples, vim de berço muito simples. E as coisas pareciam muito distantes, né? Ter avião, essas coisas, tal, ter acesso a esse tipo de... Sobretudo numa época lá para trás, imagina quantos anos atrás, eu estou com 51, lá para anos, então, não vou nem contar quantos já foram. E aí eu prestei vestibular para Ciências da Aeronáutica e prestei vestibular para Medicina. E passei em ambos. E eu falei, e agora? A Medicina acabou falando mais alto. E essa paixão ficou latente, sabe? Sempre, nunca pude me aproximar dela, porque a Medicina não deixava isso. Aí, em dado momento, eu falei, não, eu vou começar a me arvorar por simuladores de voo. E aí eu comecei a estudar simuladores de voo como louco, assim. E era dar vazão à imaginação e dar vazão também a uma sanha que a gente fica tendo, aquele sonho de criança, né? E a partir daí eu fui me enveredando, falei, bom, agora é hora de começar a prestar todas as provas, prestar piloto privado, e assim foi. E aí fui mergulhando nesse mundo, e eu vou dizer para vocês, aproveitando esse período de reclusão dentro de casa, agora que a sociedade começou a me dar um pouquinho mais de horas mais livres, eu me matriculei numa escola para poder progredir ainda mais, para aprender um pouco de voos por instrumentos, de aprender isso aí, e comecei casualmente esse curso EAD, à distância, agora semana passada, inspirado até por um grande amigo que é comandante da Gol, em que ele me incentivou e falou, não, tem que ir, vai aprendendo, vai aprofundando nisso. Eu falei, pronto, mais uma arte que eu, como achando que os problemas já são um pouco e a ocupação é muito pequena, arrumei mais uma para a cabeça. Mas é isso aí que a gente tem que fazer. Eu acho que essas válvulas de escape como médico, sabe, eu acho que todos nós temos que fazer. Eu tinha um professor, Rolf, de medicina, no Rio de Janeiro, o professor Paulo Dias da Costa, que no primeiro dia de aula ele chegou para a gente e disse uma frase que nunca mais me saiu da cabeça. Infeliz do médico que faz da medicina a sua única cultura. E eu tenho algumas paixões. A aviação é uma das paixões, vinhos é outra paixão, mas eu tenho que falar de vinhos baixo, porque deve ter tanta gente que entende muito mais de vinho do que eu.
Tem outras paixões mais por aí. E uma das coisas que eu também comecei a exercer nesse período de quarentena foi escrever. Eu tenho aproximadamente uns 280, 300 textos que eu escrevi, textos que eu deixei estão guardados no meu computador. Até um desses eu não sei se eu cheguei a dividir dividi com você, Rolf, esses dias Comigo. atrás. Escrevi na sexta-feira, eu estava assim, inundado de angústia. Eu falei, não, eu vou sentar no computador, vou dar uma respirada, e aí comecei a escrever um texto que saiu, parece que eu descomprimi aquela pressão enorme que a gente fica durante o dia, e guardei esse texto dentro do meu computador junto com outros tantos textos que um dia, quem sabe, eu levo isso para um livro. Mais uma loucura do... O quê, Rolf? Você sabe que tem um grupo de escritores médicos, né? Tem um grupo de cirurgiões plásticos, pintores, tem um grupo de escritores. Eu acho que valeria a pena você, talvez, compilar isso, escrever um livro sobre isso. Os textos estão prontos, né? São textos que falam das diversas situações. As situações que eu já escrevi para jornais no Dia do Médico, crônicas livres, situações que eu estivesse vivendo, que muitas vezes o escrever me dá uma oportunidade muito grande de poder fazer a leitura por uma nova ótica, que normalmente a gente não consegue enxergar. Às vezes a gente está mergulhado dentro de uma situação tão dramática que a gente não consegue enxergar cor, não consegue enxergar beleza dentro de alguma cena que a gente está vivendo. E o escrever me dá essa vazão. Eu gosto muito de um poema, é um poeta, filósofo espanhol, chamado Ramón de Campoamor, em que ele diz que, nesse mundo não há verdade nem mentira. Tudo tiene el color com o cristal com que se mira. A gente consegue enxergar a cor dependendo do olhar que a gente está olhando para aquela situação. Escrever me dá essa oportunidade. Eu queria que queria te parabenizar por todas as informações que você dividiu com a gente, e eu queria que você desse uma mensagem para o jovem cirurgião, para o cara que está entrando nessa loucura. Quer dizer, ele estava entrando e foi interrompido, mas um dia, quando as coisas voltarem ao normal, para o cara novo, você é presidente da Nacional, com toda a tua história, qual é a sua mensagem? Eu adoraria deixar um conselho que funcionasse para todos, mas provavelmente não vai funcionar para todos, que o que eu vou dizer, alguns provavelmente não absorvam. Mas para os jovens médicos, eu queria deixar uma palavra de esperança. Esperança de que as coisas, tudo na vida, a gente pode passar pelas situações mais difíceis e elas vão ser para crescimento nosso. Que o jovem não se perca e não se corrompa na urgência da sua carreira profissional. As coisas acontecem pelo tempo e não acontecem pela imposição. Então é isso que nós temos que levar, e é essa mensagem que eu levo para os jovens médicos. Eu sei que muitos deles estão passando situações extremamente dramáticas na linha de frente, atendendo pacientes em pronto-socorros, porque precisam desse dinheiro do plantão para sobreviver e arriscando a própria vida. E eu sou muito grato e muito reconhecido a esse pessoal. Tanto foi assim que quem ouviu o meu discurso de posse em Brasília no ano passado, eu fiz uma quebra de protocolo em que eu deveria estar cumprimentando a maior autoridade da mesa, que era o Dr. Nível, presidente à época, mas eu fiz questão de pedir licença e cumprimentar, em primeiro lugar, o que é de verdadeira importância para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que são os médicos, os residentes e os funcionários, os nossos membros, os residentes e os funcionários. E é esses jovens que eu gostaria de fazer diferença na vida, com essa gestão. Não quero fazer diferença na minha vida. Eu quero deixar uma gestão que faça a diferença na vida dos mais jovens, porque eles sim vão fazer a diferença do futuro da cirurgia plástica. Eu queria de novo agradecer a presença do professor Rolf Gemperle, do meu secretário, meu amigo José Otávio, do Juvenal, nosso colega cirurgião plástico, amigo que já de muitas aventuras, e principalmente do nosso presidente da Nacional, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Denis Calazans, que
achou um tempo para conversar conosco, para dividir suas angústias, para expor seus projetos. Denis, meu amigo, muito obrigado, que a gente atravesse essa crise da melhor forma. Um grande abraço a todos.